Amigos, hoje abordaremos um tema relevante para a sociedade brasileira. Se trata da prisão após a condenação em segunda instância. Nos últimos 30 anos, o Supremo Tribunal Federal tem variado bastante na sua interpretação. Ora, entende que a prisão só pode ocorrer após o trânsito em julgado, conforme determina a Constituição, ou seja, quando todas as possibilidades de recursos forem utilizados e não existirem mais nenhum, ou a prisão podendo ser feita após a condenação em segunda instância, a pessoa vai presa e enquanto os recursos continuam. Na verdade, a grande pergunta é a quem cabe decidir sobre isso em definitivo, para evitar essa insegurança jurídica que está sendo provocada pelas sucessivas decisões em sentidos opostos. Na verdade, cabe ao Congresso Nacional. E, em novembro de 2019, o deputado Alex Manente apresentou, juntamente com outros parlamentares, um projeto de emenda constitucional no sentido de resolver em definitivo esse problema. O presidente da Câmara criou uma comissão especial temporária para analisar e foi designado relator da matéria o deputado federal Fábio Tradi. Após 10 meses de discussão, foi elaborado o substitutivo. O substitutivo pode resolver o problema. Entretanto, apresentou um fato que precisa ser visto pela sociedade e rediscutido, que é, no seu artigo 4º do substitutivo, você encontra esta PEC entra em vigência na data da sua publicação, não se aplicando às ações ajuizadas até a sua vigência. Isso significa, gente, que somente daqui para frente, os que cometerem desvios públicos estariam sujeitos à prisão logo após a condenação em segunda instância. Os anteriores que desviaram recurso, alguns deles inclusive devolveram recurso ao setor público, ficam com todos os direitos de só virem a ser presos após o trânsito em julgado, que pode ser 15 anos, 20 anos, em muitos casos. Inclusive, há prescrição e as pessoas ficam impunes. Na verdade, gente, o Congresso atuou e vai adotar o sistema da prisão após a condenação em segunda instância. Que é sucesso. Mas aqueles que divulgam esse fato esquecem de dizer que só vale daqui para frente. De certa forma, há uma certa proteção para os que cometeram crimes contra o setor público anteriormente. De forma que esse projeto de lei, gente, foi concluído em novembro de 2020. Está parado, absolutamente paralisado, na comissão criada pela Câmara para analisar, sem entrar em pauta para discussão, ou seja, não foi aprovado nem pela comissão temporária ainda. Depois da comissão, vai a plenário, tendo que ser aprovada essa PEC em 2 votações de 308 votos. Posteriormente, vai para o Senado. Nova comissão temporária, novas análises, 2 votações de 49 votos, para finalmente ser promulgado. Vale-me destaque, atendendo a um ouvinte, que emenda constitucional não é sancionada pelo presidente da República, não vai ao presidente para sanção. Quem assina a PEC é o Congresso Nacional, representado pelas mesas da Câmara e do Senado. Meus amigos, vamos acompanhar isso detidamente. Vamos tentar forçar a retomada do assunto. Ele precisa ser analisado na comissão temporária da Câmara.
Depois precisa ir ao plenário para em 2 votações e depois ao Senado Federal. Se a gente conseguir aprovar isso, este ano será ótimo, mas parece que está difícil. Depende da sociedade. O Congresso aprovou a prisão após a condenação em segunda instância. Lembre-se, só atinge daqui para frente, face ao artigo 4º, que precisa ser eliminado do substitutivo do deputado Fábio Trades. Isso é altamente relevante para que não fique oficializada a impunidade. Maiores informações sobre os temas abordados poderão ser encontradas na página do INAD, Instituto Nacional de Administração para o Desenvolvimento, no relatório do deputado Fábio Trades e também o substitutivo, ambos no ícone Planejamento.